Eu quero colocar para vocês a Débora Bloch na área para a gente comentar. Boa. Let's go. Você acha que em 2025 corre o risco da Odete Roitman, em vez de ser lida como megera, ganhar um grande fã-clube? A Odete, ela representa um pensamento conservador, né, ultrapassado, retrógrado, né, um pensamento preconceituoso da extrema-direita, né, que infelizmente está muito atual. A gente vê, surpreendentemente, pessoas defendendo esse tipo de pensamento. Esse perigo sempre esteve à espreita. E a gente viveu um tempo no Brasil, pelo menos, de redemocratização, de liberdade, e que a gente se esqueceu que esse perigo estava lá. Eu acho que o mundo se esqueceu. Como o mundo se esqueceu do perigo de o nazismo voltar. Karina, me ajuda a entender a cabeça, me ajude a dissecar o cérebro de Débora Bloch. O que aconteceu com essa senhora? Não, é da mesma leva da Ainda Estou Aqui. É o mesmo discurso, a mesma coisa, é a mesma narrativa. Agora, o que eles estão tentando fazer, que já há muito tempo vem acontecendo, é ressignificar a história, ressignificar o que é a nossa história atual, contemporânea, colocando ali os moldes mais horríveis e os métodos mais horrorosos que foram aplicados no nosso passado, que nós não queremos que seja reproduzido no futuro, e muito menos agora no presente. É por isso que nós combatemos isso. O que a Débora Bloch faz, mais uma vez, é propaganda de algo que não existe do lado da extrema-direita, como eles sempre gostam de rotular, qualificar, todos aqueles que não compactuam do mesmo pensamento que eles, são rotulados de extrema-direita, porque é muito mais fácil de você eliminar o seu inimigo, e isso a gente já sabe muito bem como funciona desde a época da União Soviética, e a gente tem vários autores e personagens que foram horríveis para a nossa história, que tinham isso como lema, né? Dê ao seu inimigo aquilo que você faz. Então, o que a Débora Bloch vem é para ludibriar a massa, mais uma vez enganando a população, fazendo uma história, criando uma história, colocando, imputando essa história às pessoas que estão hoje, sim, lutando pela liberdade, lutando para que não seja implementada, sim, um sistema autoritário e totalitário, do qual eles não admitem que existe. Não admitem por quê? Porque simplesmente está beneficiando a eles nesse momento histórico. E isso é o grande erro da humanidade, porque enquanto você está se beneficiando de um totalitarismo, de um autoritarismo, achando que você vai sair impune e imune a esse sistema, é ali que tudo se cai, se tudo se desconstrói, porque ninguém sai imune e impune de um sistema como esse. E, infelizmente, mais uma vez, esses artistas que não servem para nada, somente para abocanhar o dinheiro da população e dos impostos que a população paga, que é isso que eles estão interessados, que é na Lei Rouanet, essas pessoas são pagas perfumadamente com dinheiro público. Eles vêm a público para defender uma narrativa do qual favorece o seu status quo. É isso que eles estão defendendo. Nada mais. Eles não conseguem fazer um exame de consciência, porque uma consciência, eles não possuem uma consciência. Então, tudo isso que a gente vem assistindo, a população já está desperta, a população já está ligada no que vem acontecendo, porque o que conta não são as palavras, mas sim os fatos. E os fatos que nós estamos assistindo hoje e vendo hoje dispensam as palavras de Débora Bloch. Adriles, ela falou de ascensão do nazismo e do fascismo. Onde estaria Débora Bloch no regime fascista, soviético ou nazista, Adriles Jorge? Me ajuda. Vamos lá. Essa é uma novela, vale tudo, que ela está falando, que ela fala que a iconografia é de um pensamento conservador, retrógrado, fascista, nazista, incorporado pela personagem brilhantemente defendida pela Beatriz Segal nos anos 80, né? E que ela está fazendo uma atuação bastante pífia em comparação, inclusive. O que era essa novela? Eu sou velho, eu era criança e eu vi os trechos dessa novela, né? Que estão sendo rememorados agora. Era uma personagem nada conservadora, era uma personagem que desprezava a história do Brasil, desprezava o Brasil, era uma personagem carismática, mas perversa e desprezível. Era uma personagem racista, era uma personagem elitista, que odiava pobre, parecia uma caricatura do Justo Veríssimo, o personagem também, o deputado que odiava pobre, do Chico Anísio. Era uma personagem essencialmente má e insensível. Agora, por que a Globo está rememorando essa novela Vale Tudo com esse discurso da Débora Bloch?
exatamente para recrudescer, para fazer um tipo de caricatura do que vem a ser conservadorismo. Eu já falei, o que é conservador? É o progressista esclarecido. É você aprender com os erros e acertos do passado e tentar avançando nas pautas sociais da sociedade para melhorar a vida da população. É isso que é ser conservador. O reacionário é que resiste a mudanças. A Odete Roitman, essa personagem da Débora Bloch e da Beatriz Segal, nem reacionária é, porque ela despreza qualquer tipo de avanço. Ela despreza o Brasil desde a fundação. Ela é engraçada, caricaturalmente engraçada, porque ela tinha nojo do Brasil. Asco do Brasil, da cultura brasileira, das conquistas brasileiras, da miscigenação. Ela chegava a dizer, a Beatriz Segal, essa é uma mistura de raças que não deu certo. Ou seja, era um pensamento eugenista do início do século XX. Não tinha nada a ver, não tem nada a ver com conservadorismo. Agora, a Globo vai tentar entabular, vai estar entabulando. É isso que a gente fala da cultura, meu caro Marco Antônio. Introjetando no seio de uma novela, alicerçada por esse discurso nefasto da Débora Bloch, que essa personagem absolutamente abominável é o epítome de uma ressurreição de um conservadorismo bolsonarista, cristão, liberal, que seja, que está acontecendo no Brasil hoje. Mais uma vez, a Globo se coloca dramaturgicamente, do ponto de vista cultural, para atacar ainda mais as pessoas que já são, por si mesmas, perseguidoras. Ou seja, na verdade, quem está agindo como uma verdadeira Odete Roitman, como uma vilã perversa, caricata, canalha e sórdida para perseguir quem já é perseguido, é a própria Rede Globo de televisão. E é importante frisar, então, em poucas palavras, que quando surge um regime totalitário que gosta de qualificar as pessoas, né, com esses rótulos e com esses espantalhos, eles estão do lado do regime. É isso, né? Então, a Débora Bloch, quando fala em conservadorismo preconceituoso, retrógrado e fascista, não só ela mostra que não entende bulhufas do assunto, que é totalmente ignorante, ignóbil com relação a isso, ela mostra que ela é exatamente o tipo de matéria-prima que um regime totalitário precisa. Artista que apoia, né, movimentos revolucionários sanguinários contra o povo. Ô Marco, quando a gente fala aqui nesse programa, e às vezes o povo, que pauta chata, que a cultura é a principal base da perversão e da inversão que existe hoje no Brasil, é isso. Não é o Jornal Nacional, não é a Globo News, é a novela. Olha só como a Débora Bloch está instrumentalizando um personagem, como a Débora Bloch e a Rede Globo está instrumentando uma novela que foi o maior sucesso da produção dramatúrgica brasileira, que foi Vale Tudo, que é uma novela excepcional, de 88, está instrumentalizando para fomentar perseguição. Ou seja, a pessoa vai ver ali o entretenimento e vai ver o discurso da Débora Bloch e vai falar, a Odete Roitman é a turminha do Bolsonaro. A Odete Roitman é a senhorinha lá que está na Paulista, que é xenófoba, que é racista, que é nazista. É essa a perversão da Rede Globo e é essa a inteligência mefistofélica e demoníaca da esquerda de pegar dramaturgias, teatro, novela, cinema, ainda estou aqui, para instrumentalizar e fomentar perseguição. Enquanto isso, a direita faz o quê do ponto de vista cultural? Até agora eu não vejo nada. Pois é, essa é a famosa guerra cultural. Essa é a guerra cultural que é tão mais importante. Cultural, né, Karina? Exato. Que é o que a gente vem falando aqui há muito tempo já, né? Sobre essa guerra cultural que tem que ser combatida no tabuleiro justo, né? No tabuleiro justo, no ringue justo. É isso que a gente tem que fazer. Mas não temos as mesmas armas, esse que é o problema, porque eles têm a Rede Globo, eles têm o melhor, tem todas essas grandes companhias que estão completamente alinhadas com o regime. Então, nós não temos as armas justas. Esse é o grande problema. E nós não temos também pessoas corajosas o suficiente para apoiar, para incentivar, para apoiar a arte, para apoiar a cultura, para apoiar os projetos culturais que tem a direita. Porque ali eles conseguem tirar todo o dinheiro da Lei Rouanet, que é o dinheiro do povo. Vai você que é de direita, porque hoje já é ideológico, já super feito da forma ideológica, se você fizer um projeto para apresentar, para adquirir fundos da Lei Rouanet, se você tem a sua postura já definida como direita, você não consegue.
Você não consegue. Isso já não é de hoje, viu, Adriles e Marco? Isso já há muito tempo que vem acontecendo. Só que antes acontecia na surdina, no lado obscuro ali, behind the scenes, né? Hoje não, hoje está claro isso tudo, que eles têm um grande favorecimento nessa guerra cultural, em detrimento da direita, que não possui absolutamente nada. E quando a gente fala isso, às vezes tem muita gente que nos segue, e eu acho engraçado. Eu estava vendo alguns comentários aqui no chat. Por que essa pauta é relevante? Porque, no fundo, a gente precisa... eu preciso fazer dar esse puxãozinho de orelha, Adriles. Se o Caiado precisa ser pressionado e fazer cálculo político para falar o que é óbvio e ululante sobre uma anistia, que o Adriles colocou já, e a gente fala toda hora sobre isso, né? Semanticamente, não é correto falar anistia. Mas ok, a gente está aqui, né, pleiteando a libertação dessas pessoas. Se para um político de carreira, que deveria ter o mínimo de sensibilidade sobre questões humanitárias básicas, ele tem essa dificuldade de transpor e fazer um discurso minimamente razoável, e ontem ele nem fez, ele só falou que era a favor da anistia, a galera do agro que financia a campanha do Caiado tá, desculpa pessoal, meu francês, cagando para a novela das 8. Tá cagando para a novela das 9, das 8, das 7, sei lá que horário que tem de novela. Esse pessoal não põe dinheiro nisso. E se a gente tem uma cultura hoje no Brasil miserável sobre liberdade, é porque os jovens não se inspiram em grandes personagens defensores da liberdade. Eles não têm os estereótipos, eles não têm os arquétipos de heróis definidos de maneira clara na cabeça deles. Qual que é o herói do brasileiro? Se ele está ouvindo e vendo Globo, se ele está dentro dessa máquina de lavagem cerebral da Globo, é o ativista trans, é o ativista antirracista. Esse é o herói que a Globo produz na cabeça dessa molecada. E fora a apologia ao crime, apologia Sim. Ao tráfico. Essas pessoas que nascem com já fazendo, a gente vê o Oruan... Relativização do crime. Essa relativização do que é a criminalidade. Esse é o problema. As pessoas hoje eles romantizam o tráfico, romantizam como funciona o Narcos. Você vê na Netflix, tem série Narcos, isso, aquilo. As pessoas se identificam com aquilo e querem ser o Narcos, e não querem ser aquele que combate o Narcos. Percebe como a narrativa e como é desenhada, esse romantismo, ele leva todo mundo à decadência?